noite, saúde, força e luz. Estamos conversando aqui na Lund, na Mata do Leão, com o Marcelo Nogueira, da Sicredi, que está nos esclarecendo principalmente a questão de jogar o seu dinheiro no bom sentido, né? Na Bolsa de Valores, numa poupança, numa renda fixa, que o brasileiro não tem. Às vezes você tem pessoas que ganham muitíssimo bem, médicos, engenheiros e advogados, e não sabem administrar o seu próprio dinheiro. E acabam perdendo dinheiro e acabam perdendo uma chance de ter uma vida boa na velhice, porque nós precisamos pensar como os japoneses. A vida boa na velhice, uma velhice saudável, uma velhice que todo mundo hoje vive muito mais do que viviam os nossos tataravós, e você chega na velhice sem dinheiro. Por favor, Marcelo. Egídio, você falou muito bem. A questão é da cultura oriental, né? Eles já têm uma outra filosofia de vida, né? Eles procuram, por exemplo, eles montam uma empresa, eles pensam em resultado após 10, 15 anos, né? Então eles têm um planejamento diferente, que a nossa cultura é um pouco diferente na grande maioria. E até voltando na questão da Sicredi, a Sicredi ela se preocupa muito com a questão da economia local. Então, esse trabalho que a gente estava conversando, da questão de educação financeira, de consultoria, é o propósito que a Sicredi procura levar a todo cooperado, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, profissional liberal, esse conceito de oferecer o que é melhor para o nosso cooperado. E oferecer o que é melhor para o nosso cooperado, o que é? É pensar numa pessoa física que ele queira se aposentar, que ele queira fazer um planejamento financeiro, seja num empresário que queira montar um negócio e, de repente, precisa de uma orientação financeira. Então, assim, a gente está preparado, a gente tem uma equipe muito boa, muito qualificada para atender qualquer tipo de necessidade da população de Sertãozinho. Então, é um trabalho que a gente quer fazer a partir do dia 9, quando a gente vai inaugurar a nossa agência, voltado para o comércio local, para a gente fortalecer cada vez mais o comércio local. E não somente na questão do comércio local, mas a gente se preocupa muito com a questão de projetos sociais, de apoiar entidades, associações, podendo auxiliar, seja de alguma maneira, a que essa entidade, a que essa associação possa prosperar, possa cada vez mais dar condições melhores naquilo que ela faz. Você o disse muito bem na questão da necessidade de, primeiro, a pessoa se acostumar a fazer uma poupança. Eu me lembro, quando eu era criança, porque eu já fui criança, embora não pareça, né? Eu nasci na época do avião a lenha, que eu lia no gibi do Tio Patinhas uma coisa muito interessante. Você deve sempre guardar dinheiro, mas se você disser, mas não sobra dinheiro para guardar, mais razão para guardar dinheiro. Eu acho que isso o brasileiro precisa desenvolver. O nosso jovem precisa desenvolver. Os nossos profissionais liberais precisam desenvolver isso que você chama de essa cultura de guardar dinheiro. E justamente agora, com a Selic tão baixa, o dinheiro não é para ficar parado. O dinheiro precisa produzir, o dinheiro precisa ir para a assistência social, o dinheiro precisa circular, né? Há uma necessidade de um efeito multiplicador, e aí vocês captam esse dinheiro e podem revertê-lo de maneira produtiva para a indústria, para o comércio, para o cidadão e para a própria cidade. Eu acho que chega a ser um trabalho extremamente social e vocês são muito bem-vindos. Um ponto importante, Egídio, é que isso vem desde pequeno. A compra compulsiva, né? Ou seja, eu tenho um dinheiro e eu quero comprar algo, quero comprar um celular. Aí eu acho que a pessoa deve se fazer uma pergunta. Eu preciso comprar aquele celular? Eu preciso trocar o meu celular? Ou é uma moda, é um status? Então, acho que isso já parte desde o princípio, você ter esse nível de consciência, né? E isso vai para a questão que a gente fala de educação financeira. Então, quando você já tem essa conscientização de como usar o teu dinheiro, usar bem esse seu dinheiro, isso vai te trazer resultado positivo com certeza. Tá? A questão da economia como um todo, né? Da gente gerar a própria economia, da gente girar, aquecer a economia no momento que a gente está passando, que todo o país está passando, o planeta está passando. É a gente cada vez mais valorizar
o nosso dinheiro, o nosso recurso. O que eu brinco assim, é difícil a gente ganhar o nosso dinheiro, o nosso salário, mas é muito fácil achar um lugar para a gente poder gastar. Então, a pergunta que a pessoa deve fazer é: eu tenho necessidade, eu preciso comprar aquilo, ou eu poderia poupar e comprar num outro momento? Então, acho que são alguns pontos que, quando a gente começa a fazer esse exercício, você vai mudando a cultura. Isso é um trabalho de médio e longo prazo, né? Isso a gente não vira a chave da noite para o dia, mas tem que ter um começo. E quando você tem um começo e que você começa a poupar, por exemplo, que você vê o teu dinheiro rendendo, crescendo, às vezes um projeto que você faz vendo ele sendo realizado, às vezes antes do que você imagina, isso é muito gratificante. Então, acho que isso é um dos caminhos que a gente deveria pensar, não só no momento, mas sim no futuro. Com certeza, como a gente está deixando claro aqui para o pessoal que vê o nosso canal, é o seguinte: eu disse uma vez, e eu tento colocar isso na cabeça dos meus alunos, eu vi uma conta na CBN, que se uma criança guardasse 50 centavos por dia durante 15 anos, 7 anos depois, com os juros daquela época, ele teria R$7.000. Naquela época, ele compraria uma moto zero. Então, ele aprende a não ser compulsivo, a esperar, ter o dinheiro. E uma coisa que você pode me dizer: é claro que se eu sou de jovem, dos 14 até os 22, um grande poupador, a hora que eu termino a minha engenharia, a hora que eu quero montar o meu consultório médico, o meu consultório odontólogo, o gerente de banco não vai me abraçar, porque ele viu que eu sou um poupador. E o que eu falo também, Egídio, a gente tem que sempre tomar uma decisão, sempre pela razão e não pela emoção. E quando a gente tem muitas decisões pela emoção, a gente não segue essa linha que você acabou de falar, que é a questão de poupar. E, de novo, a gente tem que ter esse trabalho intrínseco, né, tem que partir da pessoa, para que a gente tenha um país melhor, condições melhores, uma economia melhor. Então, é esse exemplo que você deu. Guardando 50 centavos, depois de um período eu terei R$7.000. É exatamente isso. Às vezes, um consumo que você vai fazer que não seja necessário, né, porque às vezes é compulsivo, e você começa a ter essa educação financeira, e você pega gosto por isso, você vê resultado. Então, é muito simples. A gente, é o que eu brinco em casa, por exemplo. Eu falo para o meu filho, filho, quando a gente vai tomar um banho, além da gente procurar tomar um banho rápido, você está economizando água, você está contribuindo para o meio ambiente, você está economizando em energia, em consumo, e isso é o que eu procuro passar para o meu filho desde os 7 anos, para que ele já tenha essa conscientização, não só de educação financeira, mas de tudo que até que ele aprende na escola, né? Então, a gente procura praticar dentro de casa. Eu acho que a melhor maneira é você dar esse exemplo para o seu filho, e que ele vai fazer com o filho dele, enfim, que é onde a gente vai construir um país muito melhor. Então, essa conscientização, ela é muito importante. Às vezes são pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente vê resultado, a gente colhe frutos, e a gente, com certeza, vai ter uma nova cultura, uma nova disciplina financeira. Teremos, graças a vocês e a todo o empenho do empresariado e da população brasileira, um bom Brasil cada vez melhor. Obrigado, Marcelo. Valeu. Parabéns à Sicredi. Eu agradeço, Egídio, pela oportunidade. Reforço mais uma vez que a gente vai inaugurar dia 9. As nossas portas estão abertas aí para todos os cooperados, todos os empresários, pessoa física. E a Sicredi quer ser para quem tem R$30. E a Sicredi, ela é uma cooperativa muito voltada, como eu disse, para a economia. E tenho certeza que a gente vai fazer um excelente trabalho. A cada dia a gente vai consolidar cada vez mais a nossa marca. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso, Marcelo. Obrigado. Amanhã nós continuaremos com esse assunto tão interessante, tão necessário para a população brasileira, que é pensar no seu futuro e num futuro muito bom. Obrigado.